Glória a Deus. Você está feliz? Se não está, eu ficaria. Porque você vai receber uma palavra poderosa do Senhor nesta manhã. Amém? Quando a palavra do Senhor é lançada, existe um divisor de águas. Os tempos mudam, os pensamentos mudam. Ele te tira de um lugar e te coloca num outro, porque Ele quer te exaltar. Ele quer mais para você. Você quer mais de Deus? Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos. Te bendizemos, porque não há outro Deus digno de ser adorado. E nós adoramos a um Deus que é verdadeiro, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tua palavra não muda, as tuas promessas se cumprem, o teu trono é sempre eterno, e não há quem possa resistir à tua voz. A sua voz é como o som de muitas águas, a sua voz é impetuosa, a sua voz é a voz de um trovão. Senhor, tu faz tremer a terra. E nós estamos aqui porque queremos ouvir esta voz. Queremos ser estremecidos por esta voz tão poderosa. Queremos ser abalados, ó Deus, por esta voz tão poderosa. Não há outra voz que possa ser igualada à tua voz. E é a tua voz que nós queremos ouvir. Não é a voz de uma alma, Senhor. Não é a voz, Senhor, de um ser humano. Mas é a voz do teu Espírito Santo. Que nós estejamos sensíveis nesta manhã, para ouvirmos a tua voz. E entrarmos, ó Deus, na palavra liberada nesta manhã. Para que sejamos transformados. E o teu propósito, o teu destino profético nas nossas vidas, não só possa ser cumprido, mas também acelerado, em nome de Jesus Cristo. Que esta casa, que a Verticalmente Church receba a palavra nesta manhã. Que a alma da Verticalmente Church receba a palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Que as finanças da Verticalmente Church receba a palavra nesta manhã. Que os ministérios da Verticalmente Church recebam palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero compartilhar com você a vida de um profeta, Jeremias, e a influência que ele teve sobre Israel na sua geração. Como alguém balbuciou aí, conhecido como profeta chorão. Mas Deus o chamou de muro de bronze. E deixa eu ler para você um pouquinho do que estava acontecendo na época de Jeremias. E em que situação ele foi levantado por Deus. Porque muitas vezes nós esperamos ser usados por Deus em situação de bênção. Mas na verdade, é onde existe um cenário de desolação, um cenário de pecado, é ali onde um servo de Deus é colocado. Para mudar esse cenário, para mudar essa situação. O povo de Israel tinha deixado de viver uma vida de adoração a Deus após a morte do rei Josias. E ao longo dos 52 capítulos do livro de Jeremias, vemos as tentativas do profeta em alertar e ensinar o povo a viver sobre os mandamentos de Deus. Caso isso continuasse, se o povo continuasse vivendo a idolatria, aos outros deuses, longe dos ensinamentos do Senhor, eles teriam consequências. A nação seria destruída. Jeremias prevê essa destruição, a destruição do reino, com a conquista dos babilônios sobre Jerusalém e a escravidão do povo. Deus havia sido muito misericordioso com ele em diversas situações, mas o profeta aconselha a todos a se voltarem para Deus, porque Deus é justo e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua justiça seria feita. Jeremias é chamado a confrontar um povo que estava em pecado, um povo fornicário,
um povo que deixou as leis do Senhor, um povo que tinha se esquecido daquele Deus que tinha livrado ele de todas as situações de escravidão, de derrota. Deus sempre foi com o povo de Israel, mas eles deixaram de viver os seus preceitos. Então Jeremias traz essa palavra, e Jeremias é como um muro de bronze, muito difícil de suportar, porque a sua palavra era dura, a sua palavra não era uma palavra que todos nós gostaríamos de ouvir, ou que alguém gostaria de ouvir. Nós não gostamos de ser confrontados, nós não gostamos de receber uma palavra que fale ao nosso coração ou contra nossos desejos. Então Jeremias, ele é como um muro de bronze, muito difícil de suportar. Mas Deus escolheu Jeremias e o chamou muito jovem, talvez por volta lá de uns 13 anos. Quem me ouvirá, Senhor? E como eu vou falar para os reis, para os sacerdotes, essa palavra tão dura, sendo eu tão jovem? Pessoas entendidas, como eu vou falar? Então o Senhor começa a trabalhar em Jeremias, aquele jovenzinho, que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, para trazer uma palavra sobre a nação de Israel. E a profecia dizia: o rei Nabucodonosor virá juntamente com seu império e seu poderoso exército e destruirá completamente Jerusalém. Essas palavras eram muito amargas e eram totalmente opostas ao que Israel tinha pregado, ou todos os profetas de Israel. Porque viria alguém que libertaria o seu povo, mas aqui essa palavra está dizendo que viria um império maior e subjugaria Jerusalém, subjugaria o povo de Deus, e traria escravidão, desolação, saqueariam as suas riquezas. Ninguém gostou de ouvir isso, nem o rei. O rei pegou o profeta e aprisionou ele, queimou todas as suas escrituras, e Jeremias volta a escrever tudo de novo, e com mais desgraças ainda. Jeremias começa a crescer, e ele não só profetiza, mas ele vive para ver aquilo que ele profetizou: destruição, fome, escassez. A história considera que talvez foram 3 invasões. Saquearam Israel, escravizaram o seu povo, levaram cativo a Babilônia. Palavra dura, mas que Jeremias viu acontecer. Ele foi testemunha da sua própria palavra, da palavra que Deus deu a ele. Então Israel começa a ser destruído, muitos roubos, violências. E no meio dessa situação, vocês acham que o povo de Israel, o povo de Deus, ficou em paz, ficou sossegado, ficou quietinho? Eles começam a se revoltar. E eles começam a armar uma pequena guerrilha contra a Babilônia, contra o rei Nabucodonosor. E Jeremias, percebendo que isso estava acontecendo, ele manda uma carta para o povo que estava cativo. Porque a palavra do Senhor foi dita que eles seriam escravos por 70 anos. 70 anos. E a palavra de Deus não pode ser mudada. Então aquele povo que estava acostumado a ser liberto pela própria mão de Deus, começou a se movimentar, começou então a trazer um movimento de revolta e rebeldia contra o rei. Por isso que é importante nós entendermos que nem todos os tempos são os mesmos tempos. Israel estava acostumado a viver de uma forma, mas Deus estava trazendo um novo tempo
sobre o povo de Israel. Assim como está trazendo um novo tempo para a sua e para a minha vida. Um tempo de reposicionamento. Um tempo onde muitas vezes os nossos olhos estão vendo ossos secos. Morte, destruição, desolação, roubo, falta de esperança. Mas a palavra de Deus, apesar de ser dura e amarga, ela sempre se move ao nosso favor. Ela sempre se move a favor do seu povo. Não adiantava armar revoltas, porque foi dito 70 anos de cativeiro. E humanamente o povo de Israel não estava errado. Eles tinham todos os motivos para começar a se rebelar contra aquela imposição, o aumento de impostos, a escravidão, o cativeiro. Eles estavam certos. Talvez você e eu faríamos a mesma coisa. Mas a palavra disse 70 anos de escravidão. Então em Jeremias 29, ele escreve assim: e estas são as palavras da carta de Jeremias, versículo 1 do capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Só para vocês entenderem, teve um povo que foi cativo, que foi levado cativeiro para a Babilônia. Vocês vão lembrar disso? Quem estava cativeiro em Babilônia? Tem um personagem muito conhecido, Daniel. Essa história de Daniel começou aqui, no profeta Jeremias. Depois vem o Ezequiel, depois vem o Daniel. Começou em Jeremias. Uma parte foi levada cativa e a outra ficou. Depois que saíram de Jerusalém, agora versículo 4, perdão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então, primeiro ele fala para aqueles que estavam na Babilônia, que foram lá: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais, porque a paz da cidade, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, vocês também terão paz. Então o que o profeta falou? Para com essa revolta, não é tempo de rebeldia, vocês vão ficar ali por 70 anos, então trabalhem ali, criem suas famílias, seus filhos, casem-se, multipliquem-se, trabalhem nessa casa, porque nessa prosperidade, na prosperidade de vocês, aquele lugar será prosperado, naquela paz que vocês tiverem, na paz da cidade, vocês também terão paz. Fiquem ali. Mesmo num cenário de escravidão, eu não sei se vocês estão entendendo, mas mesmo num cenário de escravidão, de opressão, ali Deus vai te fazer prosperar, ali você vai enriquecer, ali você vai crescer, porque a palavra do Senhor nunca vem para morte e destruição. Mesmo num cenário desfavorável, a palavra do Senhor é de crescimento, de prosperidade, de aumento, de multiplicação, mesmo dentro de um cenário de cativeiro ou escravidão. Não se trata de uma palavra de escassez, de pobreza, de humilhação. Se trata de um tempo e de um processo de Deus na sua e na minha vida. Essa não era uma mensagem de paz ou esperança.
Porque é como se o povo de Israel tivesse que se acomodar naquela situação. Eles tinham que se sujeitar a esse domínio, a esse controle da Babilônia. Mas no meio disso tudo vem a palavra de Jeremias. Mas sempre tem alguém, né, que quer amarrar, que quer quebrar, que quer cortar em nome de Jesus. Existiam outros profetas, que não eram profetas de Deus, que estavam trazendo uma mensagem contrária. Então Jeremias alerta, versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos que sonham, nem dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter, porque eles queriam se opor à palavra do Senhor que foi liberada. Porque assim diz o Senhor, versículo 10: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazei-los a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei, e de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor dos Exércitos. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então havia uma esperança. E foi o próprio Deus quem os levou cativo. Porque Deus queria trabalhar, tratar o povo, o seu povo. Começa um processo então onde Deus precisava tirar todo o resíduo de pecado, de maldade do povo de Israel. E esse processo começa ali. Só que Deus não tem uma única palavra para todos os tempos. Deus é um tempo de estações. Deus é um tempo de temporadas. Começa uma temporada, mas nesse mesmo processo, essas temporadas, ou a temporada muda. Isso nos ensina que mesmo no processo, se nós nos sujeitamos ao tempo de Deus, nós seremos prosperados. Levantando casas. As famílias iriam ser prósperas, mesmo debaixo de um jugo de escravidão. Existia então um grupo, um povo que foi cativo, que estava na Babilônia, cativo, mas existe um outro que ficou. Versículo 16. Porque diz o Senhor acerca do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram conosco ou convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, e falo-eis como a figos podres, que não se podem comer, de tão ruins que são. Quando a palavra do Senhor é liberada, então 2 povos são gerados. 2 tipos de povos, então, são gerados. Um povo que submete ao processo, e que mesmo debaixo de um duro processo, ele é abençoado, ele é prosperado, ele é multiplicado. E existe um outro povo que se rebela contra Deus, que não se sujeita aos processos, que não se sujeita ao tempo de Deus, e então não é abençoado.
pessoas que se submetem ao processo e pessoas que se rebelam contra Deus. Israel precisava passar por esse processo. E muitas vezes nós precisamos e estamos passando por um processo. Muitas vezes esta casa está passando por um processo. Mas é importante nos sujeitarmos ao processo, porque ali nós vamos ser prosperados, ali nós teremos paz, ali nós seremos abençoados. Mas se nós nos opomos ao processo de Deus, nós deixamos de viver a bênção, o milagre, o sobrenatural de Deus, mesmo dentro de um processo. Existem pessoas que precisam subir de nível e a gente pensa, quando a gente sair do processo, meu irmão, isso é um engano. É durante o processo que você vai subir de nível. É durante o processo que você vai sendo forjado em autoridade. É durante o processo que você vai sendo forjado em ousadia. É durante o processo. Por isso é importante estarmos firmes, mesmo dentro de um processo, onde você vê calamidade, onde você vê saqueio, roubo, onde você vê injustos dominando, onde você muitas vezes está debaixo de um domínio, de uma opressão maligna, no seu trabalho, na faculdade, no sistema, muitas vezes dentro da sua família, mas é ali que Deus quer te prosperar, é usando essas pessoas que Deus quer te prosperar, porque a prosperidade de Deus vai alcançar essas vidas por conta de você, porque a paz de Deus vai alcançar esse ambiente por causa de você. Glória a Deus. É por sua causa, porque você está se sujeitando ao processo, a esse tempo kairós de Deus. Não porque você está feliz pelo processo, mas porque você entende tempos de Deus. E você sabe que isso tem prazo de validade, tem começo, meio e fim. E isso termina, chega um momento que isso termina. Então Deus levanta um Jeremias para trazer uma palavra dura e amarga, mas levanta um Ezequiel para transicionar essa palavra. E quando chega Ezequiel é levado para um deserto, um vale cheio de... Um deserto não, um vale cheio de ossos secos. E esse vale de ossos secos representava o povo de Israel. E o Senhor pergunta: Ezequiel, viverão esses ossos? Esses ossos podem voltar a viver? Acho que Ezequiel deve ter coçado a cabeça. Humanamente falando, ou olhando, o que você e eu poderíamos dizer? Mas muito mais do que olhos humanos, Ezequiel sabia quem era o seu Deus. E ele fala: Senhor, tu o sabes. Filho do homem, viverão estes ossos? Quando Deus fala filho do homem, Ele fala: você que vive limitado dentro de um cronos, de um tempo, você que está limitado pelo espaço, você que nasceu nessa terra e que você tem um prazo de validade, esses ossos poderiam viver, mas Ele responde não só como um humano, mas olhando para o Deus Criador, o Deus que não tem limite, que não está preso em tempo, em espaço, limitado por olhos, por sentidos, e Ele diz: Senhor, tu sabes. Ele sai da sua realidade física. Ele poderia dizer que não, porque isso era o que o entendimento dele poderia dizer, mas ele sai dessa atmosfera humana, controlada pelos 5 sentidos, e ele fala: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. E então ele fala: chama esse vento, para que sopre do norte, do sul, do leste e do oeste. Abra a tua boca, libere a palavra, porque há vida na tua palavra.
Habita em você um Deus que é todo poderoso, um Espírito vivificado. Libera a palavra, solta os 4 ventos, porque estes ossos se levantarão, e este vale, este cemitério de ossos será levantado e será transformado num poderoso exército. Então uma palavra que inicialmente era de morte, de destruição, começa a transicionar e começa a mudar. Então começa a se levantar um novo tempo para o povo de Israel. E eu, se você já começava a ficar de pé para receber essa palavra. Porque depois de Ezequiel, é levantado Daniel. E Daniel já tem uma outra palavra. Daniel, ele foi lá, vamos dizer assim, na biblioteca profética de Deus, e começou, depois de muito tempo, a esquadrinhar aquela palavra, aquelas escrituras, aqueles rolos. Ele já estava sentindo no seu espírito que os tempos estavam mudando. E ele falou: deixa eu consultar a palavra de Deus. Ele já sentia um burburinho dentro de si. E ele falou: alguma coisa Deus está fazendo. Alguma coisa está acontecendo aqui. Os ares são diferentes, a atmosfera está diferente, alguma coisa nova está acontecendo. Então em Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam se cumprido desolações de Jerusalém, eram 70 anos. E ele começou a fazer as contas, e esses 70 anos tinham chegado. Então o tempo da escravidão, da destruição tinha acabado. Então o tempo de escassez, o tempo de escravidão, de cativeiro, estava sendo acabado. Não é mais tempo então da escravidão, não é mais tempo de desolação, não é mais tempo de estar debaixo da opressão, porque os tempos mudam e nem todos os tempos são os mesmos tempos. E precisaram 3 profetas, e na sequência depois mais 2 para a reconstrução do templo, mas depois a gente vê isso. Mas precisou um tempo de maturação dentro de um processo, onde os tempos e a palavra foi mudando, para que viesse o novo de Deus, uma nova temporada de Deus. E se você recebe esse novo tempo de Deus no teu espírito, você pode entrar em 2025 de uma forma diferente. Estamos às portas de um novo ano. E talvez você nem precise esperar 2025, porque se você tem uma mentalidade profética, coisas novas, uma engrenagem nova vai começar a funcionar dentro do teu espírito. E essa engrenagem vai ser como uma força motriz que vai te levar a um novo patamar, uma nova atmosfera, um novo momento, uma nova situação. E você vai olhar em volta e você não vai ver recursos humanamente falando, mas Deus vai colocar situações, pessoas, conexões na sua vida, e você vai ver as coisas mudando. Porque as escrituras de Deus dizem que os 70 anos de escravidão acabou. Os 70 anos de escravidão acabou. O tempo de cativeiro acabou. E é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. É tempo de reconstrução de uma nação. É tempo de reconstrução de um templo. É tempo de reconstrução. É tempo de algo novo na sua e na minha vida. É tempo de algo novo nesta casa. É tempo de reconstrução na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. É tempo de algo novo do Senhor.
Comece a adorar ao Senhor, porque é chegado um novo tempo de Deus na sua vida. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Sim, Senhor. Tu és. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Vocês são pilares neste tempo de reconstrução neste lugar. Vocês são colunas neste novo tempo de reconstrução neste lugar. Por isso muitas vezes o processo é duro. Mas quanto mais duro, mais autoridade, mais ousadia, mais poder, mais alicerce, mais fundamento. E o Senhor está levantando aquilo que, ou aqueles que não são, para que sejam. Onde o mundo não vê, Deus encontra reis, profetas, sacerdotes. Deus encontrou em você e encontra em você uma coluna, um muro de bronze. Deus encontra em você uma muralha de bronze. Deus encontra em você uma fortaleza. Levante-se neste tempo, neste novo tempo, vestido e investido de santidade e de autoridade, para fluir neste tempo de crescimento no amor do Espírito Santo. É tempo de reconstrução, de reconstruir aquilo que foi totalmente destruído, saqueado. E muitas vezes nós pensamos, sim, Deus usa o nosso inimigo, mas nosso Deus está no controle, e não há poder na mão do inimigo. Mas quando você entende os tempos do Senhor, os teus olhos se abrem, e você começa a ver esta situação de uma forma diferente. Xarababacaralabaxê. Oh, recataralabaxê. Oh, quantos espíritos proféticos estão aqui nesta manhã? Nós vamos continuar louvando, e eu vou pedir para que você, se você tem fé, você se mover do seu lugar. Você pode começar a andar neste salão, e você vai começar a adorar, você começará a falar em línguas, você vai se posicionar, você vai mudar a sua postura, você vai ver o que você nunca viu no teu espírito. Não se subestime e não deixe que a tua mente minta para você. Não subestime o que o Espírito Santo de Deus depositou sobre a sua vida. Está dentro de você. Oh, xarabacalarabachê. Muitas vezes eu posso ver, e muitas vezes eu não acredito naquilo que Deus está mostrando. Mas se Deus está mostrando, eu não preciso acreditar. Vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir, a visão do Senhor se manifestará. Não serei abalado, não seremos abalados, não seremos abalados. Os tempos mudam, mas nós